Vamos abrir nossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Deuteronômio 29, verso 29. Nós vamos hoje analisar sobre as revelações do Senhor, ou, se você não gostar desse tema, as revelações do Senhor, pode ser as porções do Senhor, porque vamos fazer hoje um pouquinho de digressão, porque é muitas coisas que Ele tem para nos ensinar, falar conosco, e vamos entregar esse tempo nas mãos dEle. Vamos ter uma palavra de oração, buscando a direção do Senhor, e que o Espírito Santo de Deus, irmãos, ministre ao seu coração, ao meu coração, a todos nós, de uma forma clara, específica, pura, e que a verdade do Senhor continue realmente purificando as nossas almas. Vamos orar. Pai, nós louvamos ao Senhor por esse maravilhoso tempo, precioso, único. Pai, esse tempo é um tempo onde Teu povo se reúne de uma forma gloriosa, porque o glorioso está dentro de cada um daquele que creu. Queremos, ó Pai, ver a Tua expressão, a expressão do Teu Espírito, trazendo a revelação da Tua Palavra, trazendo a cada um de nós a verdadeira sabedoria, o entendimento espiritual, concedendo-nos também espírito de sabedoria e de revelação, para que possamos, ó Pai, conhecer o Teu Filho de uma forma plena, completa, e que possamos ver além da letra a Ti, Senhor. Entregamos nas Tuas mãos todo este tempo de ministração da Palavra, confiamos em Ti, que Tu irás falar, porque essa é a nossa grande expectativa, que os nossos ouvidos sejam abertos, para que ouçamos como os eruditos, nos dê sabedoria para compreender a Tua Palavra, Pai, concentração, para meditarmos naquilo que vai ser dito, porque nós recebemos a Tua Palavra não como palavra de homens, mas como de fato é a Palavra de Deus, a Tua Palavra. Teu Espírito sopre sobre ela e faz com que realmente o nosso interior se regozije na recepção e na proclamação da Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Deuteronômio 29, 29 está escrito assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Irmãos, eu já quero fazer aqui, para nós entrarmos no estudo, um pequeno parênteses, respondendo algumas perguntas que muitos dos nossos irmãos internautas fazem para nós. Eu quero respondê-la aqui. Eu disse para eles que iria responder hoje, que o Senhor Jesus, Ele é aquele que tem cuidado do pardal, do lírio, e o nosso Senhor, Ele vai encontrar o seu verdadeiro propósito quando nós, ministros, fomos de fato ministros de reconciliação. Irmãos, por isso que o ministério da igreja, guarde bem isso aqui, é importante nós sabermos disso. Por isso que o ministério da igreja não é de salvação. Esse ministério de salvação, ele é absolutamente único, exclusivo, perfeito do Senhor Jesus. Então, o que a igreja está fazendo neste meio tempo aqui na face da terra? A igreja recebeu da parte do Senhor o ministério de reconciliação. Esse é o ministério da igreja, de reconciliação. A igreja não salva ninguém. Quem salva é o próprio Senhor Jesus Cristo. A salvação é exclusiva da pessoa de Cristo. Então, tudo o que precisa ser feito pela salvação de todo pecador, homem e mulher, adolescente, pela salvação de toda a humanidade, foi feita uma única vez e uma vez para sempre, uma vez por todas, na pessoa do Senhor Jesus Cristo na cruz. Então, irmãos, toda salvação, guarde bem isso, de qualquer pessoa foi feita uma única vez na cruz em Cristo Jesus. Então, foi concedido para a igreja, uma vez que ela tem essa experiência da salvação em Cristo Jesus, é reconciliarmos as pessoas
com nosso Senhor. Estou dizendo aqui, os irmãos, uma vez que foram regenerados, o nosso ministério é reconciliação. Reconciliar todos nós com o nosso Senhor Jesus Cristo e tê-lo como o cabeça da igreja. Por isso, irmão, irmã, se você está tentando salvar o teu filho, tua filha, tua sogra, teu sogro, teu pai, tua mãe, você nunca vai alcançá-los. Sem, em primeiro lugar, reconhecer que a salvação é o próprio Senhor. Devemos conduzir as pessoas àquele que tem o poder para salvar. Porque vocês podem estar dizendo que o sacrifício de Cristo, ou seja, quando nós estamos tentando salvar as pessoas, nós podemos inconscientemente estar pensando que o sacrifício de Cristo não é suficiente. Então, quando nós vamos pregar o Evangelho da Graça, é pregar, primeiro orar, pregar para que as pessoas se reconciliem com Deus, porque a obra já foi consumada, a obra já foi feita. Então Deus está recebendo, aceitando todo pecador, baseado no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Porque, irmãos, quando nós tentamos salvar as pessoas na base do nosso esforço, querendo que ela seja salva ou salva, nós podemos estar agindo de uma forma anticristo. Porque, irmãos, este atributo de Salvador foi concedido a Ele, e Ele realizou esta obra sozinho. Então, para de tentar salvar as pessoas. Ore e pregue. Deixa o Espírito fazer aquilo que Ele sabe fazer perfeitamente. Não tente ajudar as pessoas a serem salvas. A gente muitas vezes só vamos atrapalhar. É pregar a Cristo e a obra consumada no Calvário e sai de perto e continua orando por aquela pessoa. Deixa o Espírito fazer. Quando a palavra de Deus penetra naquele coração, quando aquela pessoa de fato está sedenta de alguma maneira em conhecer o Senhor, a própria palavra ministrada, porque o ministério da igreja é que vocês sejam reconciliados com Deus e falarmos a verdade. Irmãos, nós muitas vezes queremos que nossos filhos sejam salvos. Tantos amigos nossos, colegas aí que são ímpios, nós queremos que eles sejam salvos, mas nós temos sido um empecilho, muitas vezes. Pregue a verdade. Minha sogra, meu sogro, meu filho, minha filha, Jesus morreu na cruz por você, Ele incluiu no seu corpo, e lhe crucificou a sua velha vida, Ele deu a dele pela ressurreição. Se você crê, você é filho de Deus. Se você não crê, você vai perecer no inferno eternamente, ponto, e sai de perto. Mas eu não sei. Não, só isso. Não queira, essa discussão depois da pregação é que vai gerar na vida daquela pessoa um sentimento de questionamento, de especulação. É pregar a palavra, reconcilia com o Pai enquanto é tempo e sai de perto, e depois você ora por ele, rega com oração. Quando falo regar com oração, com lágrimas. Muitas das pessoas pelas quais nós temos pregado, elas não são regeneradas. Por quê? Porque, irmãos, a gente vai lá e prega o nosso conhecimento, muitas vezes é intelectual, sem ter a realidade. Irmãos, porque a pregação da palavra é algo tão sublime, não existe ministério mais excelente neste universo do que céus e terra. Como é que nós sabemos disso? Se você ler 1 Pedro, capítulo 1, você vai descobrir ali que os anjos queriam pregar a palavra. Anjos, eles estão numa dimensão muito mais elevada do que nós, dimensão espiritual. Nós somos seres espirituais, estamos ainda vivenciando uma experiência humana. Mas anjos, por que eles queriam pregar a palavra de Deus? Você nunca fez essa pergunta para você? Seu coração? É algo extraordinário pregar a palavra. Anjos anelam, mas Deus disse, não é para vocês. Eu poderia trazer nuvens no mundo inteiro e colocar alto-falante e eu mesmo pregar para os pecadores. Mas Deus não fez assim. Por que anjo não prega? Porque anjo não é nascido de novo.
Anjo não teve essa experiência de troca de coração. Anjos estão diante do Senhor, né? E alegria diante de Deus, quando um pecador aqui na face da terra se alegra. Não que os anjos vão ficar alegres, mas alegria diante dos anjos. Se alegria diante dos anjos, claro que quando nós pregamos, como dissemos hoje pela manhã, quando nós pregamos a Cristo crucificado, alguém crê, é como que nós enxugássemos uma lágrima da face do nosso amado Senhor. Fechar o parênteses. Irmão, esse texto aqui ele é muito precioso. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Se você ler, por exemplo, o livro de Atos, logo no início os discípulos queriam saber quando seria o tempo da restauração de todas as coisas. Então o Senhor já disse para eles: não cabe a vocês isso. Coisas encobertas pertencem a Ele. Quando Ele quer revelar algo para nós, Ele vai revelar. Apocalipse capítulo 10, versículo 4, vocês se lembram? Falamos aqui algumas vezes. Porque João estava escrevendo tudo. Ele foi arrebatado até o paraíso e ouviu palavras ali maravilhosas. Ele estava escrevendo tudo, João. Aquele que reclinou a sua cabeça no peito de Jesus. Então, quando muitas coisas ele viu, então ele escrevia. E o Senhor escreve, João, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então João ficou muito encantado, ele escrevia tudo, graças ao Senhor, porque nós temos o Apocalipse de João, inspirado pelo Espírito. Ele contemplou, viu as visões de João, ele relatou as coisas que em breve devem acontecer. Apocalipse é um livro lindo, irmãos, que tem sido negligenciado por muitos de nós e pela Igreja de Cristo de uma forma geral. Chega no capítulo 10, versículo 4, quando aqueles trovões falaram, João ia escrever aquelas lindas palavras que os trovões falaram. Mas então o Senhor disse o seguinte: não me escreva os que os trovões falaram, porque era uma coisa que nós não precisávamos saber ainda, por enquanto, né? Então as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para sempre. Irmãos, a palavra de Deus, ela vai retratar a pessoa de Cristo como aquele que veio trazer a bendita revelação de Deus o Pai. Ele veio trazer, ou seja, em outras palavras, veio trazer Deus para nós, o Pai, na pessoa dele, porque a palavra fala em Colossenses que em Cristo habita corporalmente. Olha que lindo, irmãos, toda a plenitude da divindade. Quando nós entendemos isso, nós tínhamos que pular de alegria, fazer um culto aqui pentecostal, quando tem louvor, quão grande é meu Deus, louvar, estufar o peito, glória ao Senhor, que maravilha essa palavra. Então, mas nós somos muitas vezes tímidos, irmãos, somos muitas vezes tão tímidos, que a palavra tímidos lá em Apocalipse capítulo 21, é covardes. Nós somos tão covardes, nós temos vergonha muitas vezes de louvar aquele que é sobre todos, aquele que domina sobre todas as coisas. Mas a encarnação do Verbo teve uma finalidade maravilhosa. Ele veio trazer o Pai para nós e depois nos levou para o Pai. O Filho veio revelar o Pai. Em Mateus capítulo 11, versículo 27, está escrito assim, olha só: tudo me foi entregue por meu Pai. Ele continua dizendo: ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele, não é para todos, e aquele a quem o Filho quiser revelar. É o Filho que quer revelar o Pai. Então você não sai dizendo por aí não, que todos vão ser salvos, porque não vai, irmão. O Senhor Jesus Cristo vai revelar o Pai para aquele que Ele quiser. É quem Jesus Cristo quer revelar o Pai. Todos não sabem que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio trazer o Pai para nós. E depois que Ele consumou a obra, quando Ele estava na cruz, Ele nos puxou para Ele, que nós entendemos como fomos atraídos no corpo de Cristo. E ali nós fomos crucificados e morremos com Ele. A conta do pecado, do nosso pecado está paga, Ele pagou o nosso preço. E nós participamos daquela morte
pela fé. Ele morreu por todos, logo todos que creram, morreram. Tem que crer que você morreu, não você está perdido. Você pode ser um crente aí de 50 anos frequentando a comunidade, e no dia da sua morte você vai descer para a sepultura em desespero, porque você nunca nasceu de novo. Irmão, não se iluda, não brinque com a sua alma, ela é eterna. Onde você vai passar a eternidade? Por isso que Amós 4,12 traz uma advertência, uma exortação para nós, dizendo o seguinte: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Você já parou para pensar que na estação da tua vida vai ter um encontro? Como que você vai encontrar com o Senhor? Você está preparado? Então, o irmão estava pregando para os jovens ontem aqui. Irmãos, cada dia que passa a reunião dos jovens tem sido mais aprofundada. Que palavra foi aquela de ontem sobre a questão da justiça? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo é a justiça de Deus para mim e para você. Cristo é a nossa vida, a nossa justiça. Jeremias 23 vai dizer que Senhor, justiça nossa. Que maravilha! Então, nós vamos descer para a sepultura, mas com a nossa justiça, que é Cristo. Que lindo, irmãos! Quando Cristo é a nossa justiça, você tem essa convicção de que Ele habita em você e a tua justiça, nenhuma condenação haverá para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou. Olha que lindo, Romanos 8,2, te livrou da lei do pecado e da morte. Você foi livre da morte, foi livre de Satanás, foi livre do pecado. Você é livre em Cristo para amar o Senhor. Isso é maravilhoso demais. Então, Cristo veio trazer a revelação do Pai. Interessante, irmãos, que quem revela o Filho para nós é o Pai. Olha que interessante, o Pai revela o Filho para nós. Aliás, o Pai revela o Filho para nós, e o Filho revela o Pai, como nós acabamos de ler aqui. Mas lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 15 e 16, está escrito assim, escute com cuidado: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim. Que lindo, está vendo? Olha que conexão linda. Então, tanto o Pai quanto o Filho têm uma mesma vontade, um revelar o outro. Ele quer se fazer conhecer a cada um de nós. Hoje pela manhã, eu não citei o texto, irmãos, mas eu disse para vocês que quando o Senhor Jesus estava junto com os seus discípulos, Ele disse uma coisa muito interessante. Tenho muitas coisas que dizer para vocês, mas vocês não estão prontos para ouvir ainda. Mas quando eu for, eu vou enviar o Consolador, o Paráclito, o Espírito Santo, para estar para sempre convosco. Então o ministério do Espírito são inúmeros, irmãos, porque Ele é Deus. Mas um dos ministérios dele, porque Ele participa, Ele é a terceira pessoa da Trindade, Ele é uma pessoa. E Jesus disse assim: Ele vai ouvir tudo de meu Pai e de mim, e vos há de anunciar. A palavra anunciar ali tem uma raiz que é de revelar a vocês. Somos filhos, então você tem interesse em ouvir o que o Pai tem para te revelar? Ele vai revelar, está tudo aqui, irmãos. Sabe aqueles textos que você lê, que você não compreende? Aquele texto que você já ouviu N pregações, já leu N, mas você nunca conseguiu entender. Mas se você cultivar uma vida devocional com o Senhor, leitura da palavra, intimidade com Ele, o Espírito Santo de Deus vai revelar aquilo que o Pai e o Filho têm conversado. Ele revelava para os profetas naquela época, então é maravilhoso. Agora, irmão, é maravilhoso demais para mim e para você, quando nós nos deparamos com pessoas que olham para nós e nos contemplam e diz: estou lidando com uma pessoa crucificada. Uma pessoa crucificada, ela é pura e ela é santa. Quando você nasceu de novo, você já é um santo.
e precisa do processo da santificação. 1 Pedro, no versículo 16, está escrito assim: porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. O nosso Deus é santo, o Senhor Jesus é santo, o Espírito Santo é santo. E se nós somos filhos de Deus, no mínimo, nós temos que ser santos. Santos, um povo separado, exclusivo para o Senhor. Um povo que agora começa a desvencilhar de tudo aquilo que é escória, que os ímpios, muitas vezes até nós, achamos as cores do mundo muito linda, muito bonita. Então Ele vai remover isso de nós, vai usar a operação da cruz. Santidade. Essa palavra santidade, ela é fundamental, mas não é a santidade que eu preciso para ver Deus. Porque quando eu nasço de novo, o que permanece em mim é a divina semente. Eu tenho já uma relação com o Pai. Não é essa santidade que eu preciso agora para ver Deus, porque eu sou santo em Cristo, estou no processo de santificação não para ver Deus. Como alguém, sem ter visto a Deus, pode ser santo a ponto de vê-lo? Como um ímpio, como um pecador pode ser santo, pode ver Deus sem ser santo? De que maneira, irmãos? A santidade é porque, tendo visto Deus na sua expressão plena de Pai, agora eu me santifico para que outros possam ver Deus, o Pai, através de mim, como eu vi. Estão me compreendendo? Deixa eu falar mais devagar aqui para que os irmãos então possam compreender. Quando nós nascemos de novo, nós podemos ver essa realidade. Vocês sabem naquela conversa que Jesus teve com Nicodemos em João 3,3? Jesus disse assim para Nicodemos: em verdade, verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Agora, como que o ímpio pecador pode ver Deus, o Senhor Jesus, o Espírito, na igreja? Através de nós. Queridos, isso aqui é fundamental. Então nós temos que olhar para alguns pontos da palavra de Deus para compreendermos isso. Por exemplo, a água na Bíblia, ela faz uma alusão à palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra e ela de fato penetra em mim, essa palavra, ela tem o poder de me purificar. 1 Pedro 22, ele escreveu assim: tendo a vossa alma purificada pela palavra de Deus. O que a palavra é? A palavra de Deus, a água é uma figura da palavra. Então, abram comigo, por favor, lá em Ezequiel 36, versículo 25. Ezequiel 36, verso 25. É muito interessante esse texto aqui, irmãos. Ezequiel 36, versículo 25. A palavra, ela vai mostrar que esta água aspergida é uma água pura, que tem o poder de nos purificar. Diz assim, Ezequiel 36, verso 25: então aspergirei água pura sobre vós. Nós sabemos que essa água pura é a palavra de Deus. E ficareis purificados. Irmãos, é impossível, quando somos penetrados pela palavra de Deus, que é viva e eficaz, ela é penetrante, e essa palavra não operar em nós a sua eficiência, a sua eficácia. Purificação. Ela penetra, ela vai nos purificar. Ela tem dois cortes, é uma adaga afiada de dois cortes. Uma, ela vai, quando ela penetra em nós, ela vai gerar morte em tudo aquilo que fazia parte da nossa filiação antiga, filho espiritual do diabo. E o outro gume desta adaga vai trazer ressurreição, ou seja, aquilo que ele remove de nós, ele vem e se coloca no lugar, como disse Madame Guyon. Muito lindo, irmãos. Então, olha aqui: então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Presta atenção: de todas as vossas imundícias, porque a palavra ela vai purificar, vai nos levar a sermos santos. Operação da palavra viva, que é o próprio Senhor em nós. Então,
ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Tem outro texto que é muito lindo, vocês conhecem, decora salteado, em João 17:17. Lembra que o Senhor Jesus Cristo disse para o Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em Hebreus capítulo 2, versículo 11, a Bíblia diz assim: pois tanto o que santifica, e a palavra que santifica é o Filho, que é o Logos de Deus, a palavra, tanto o que santifica, como nós que somos santificados, viemos de um só. Nós somos aqueles pedaços, aquelas lascas que Isaías diz que saíram da rocha. Caímos neste mundo, pedras mortas. Mas a palavra de Deus, então, ela veio até nós. Ela nos vivificou. Não apenas isso, irmãos, ela nos purificou. O exemplo claro é o vale de ossos secos, lá de Ezequiel capítulo 37, lembra? Quando o profeta foi levado no meio daquele vale de ossos secos, e a Bíblia vai dizer que aqueles ossos eram sequíssimos. Então o Senhor fez uma pergunta para o profeta: pode porventura esses ossos reviver? Senhor, eu não sei, tu o sabes. Então profetiza para esses ossos. Ossos, olha que absurdo, irmão. Ossos, ouve a palavra do Senhor. Mas não é estranho isso? E a mesma forma, quando você vai anunciar Cristo para um pecador, parece que você percebe que aquele cara ou aquela mulher, aquele homem, aquela mulher, aquele adolescente, parece que ele não quer nada. Mas, queridos, pregue. A salvação não é a igreja que vai gerar salvação, não é você e nem eu, é o Senhor Jesus. Queridos, quando nós pregamos a palavra, preste atenção nisso aqui que é muito importante. Quando pregamos a palavra genuína, a palavra pura de Deus, o Espírito Santo está pronto para começar o trabalho de quebrar as pedras do coração. Mas nós não pregamos, irmãos, porque nós somos tão desanimados. Temos muitas coisas para nós fazermos. E pregar a palavra, a pessoa não quer, eu vou lá perder meu tempo? Não, temos que pregar. Porque a palavra de Deus é a única que tem o poder para trazer vida àquilo que está morto. Deus disse para o profeta: assopra dos 4 ventos da terra, ó Espírito, e vem sobre esses ossos. E começou a vir um reboliço, crescer nervos. E aí, de fato, o que foi que houve? Todos vieram à vida e foram penetrados pelo Espírito do Senhor. Ossos sequíssimos. Não parece uma coisa absurda? Você está num vale de ossos secos, sequíssimos. Como que isso aí vai poder ter vida? Assim era você que não conhecia o Senhor, assim era eu também, espiritualmente mortos, filho do diabo, mas Cristo veio para nos dar vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Bendito é o nosso Senhor, irmãos. Que Cristo maravilhoso! Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então, irmãos, guarde bem isso aqui. A santidade não é para garantir para mim e para você o direito de ver Deus. Não é nesse sentido. Mas é para garantir aos outros a possibilidade de ver Deus através de mim e através de você, que somos santos em Cristo. Nós não somos esses crentes aí, não somos evangélicos, somos santos em Cristo Jesus. Sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Agora eu faço uma pergunta: você é crente ou você é um santo? A Bíblia não traz aqui nenhuma informação que crente vai para o céu. A Bíblia não fala que nenhum evangélico vai para o céu. São 3 tipos de gente que vai para o céu. Primeiro, nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas delas já passaram, eis que tudo se fez novo. A palavra fala de um outro tipo de gente: justos. O justo vai viver pela fé. E quando você vive pela fé, quando é que a fé vai acabar? Quando Cristo deixar de existir, porque Ele é a fé. Lembra de Gálatas 2, versículo 20? Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus. Então, quando você encontra aí uma pessoa que
Os crentes gostam de dizer isso, né? Mas eu tenho uma grande fé. Que fé que você tem? Tem fé coisa nenhuma. Ele é a fé. Se você tem Cristo, você tem fé. E para ter Cristo, enquanto a pessoa não crê na sua inclusão, morte e ressurreição junto com Cristo, ela não pode dizer que é uma nova criatura, que é um santo, que é um regenerado, que é um filho de Deus. Não pode dizer. Tanto é que a maioria dos crentes não fala que é filho de Deus. Percebe? Eles não falam. É algo assim tremendo. Queridos, então, santidade é para que os outros vejam Deus através de mim e de você. Por que é assim, irmãos? Por que é desta maneira? Porque lembra que Jesus Cristo disse: quem vê a mim, vê o Pai. Vocês acham que conosco é diferente isso? Quem nos vê, se verdadeiramente, você e eu, temos uma experiência de morte e ressurreição com Cristo, quando as pessoas nos vê, elas, sabe como é que elas veem Cristo em nós? Ela fala assim para o irmão Francisco: ô irmão Francisco, você é tão diferente. Eu escuto aqui, aí fora o testemunho de muitas pessoas falar para mim: olha, você é pastor daquela igreja onde a fulana de tal é de lá, aquele fulano, olha, aquelas pessoas são tão diferentes. O que eles viram? Santidade em nós. Eles viram Deus através de nós. Quando tem um problema, eles vão recorrer a quem? A nós. Somos embaixadores do reino. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Então, por isso eu tenho que me guardar santo em favor dos outros. Lembra que Jesus Cristo disse lá em João 17, versículo 19: Pai, é a favor deles que eu me santifico. Mas Cristo não era santo? Por que Cristo se santificou ao nosso favor? Sabe por quê? Para que nós pudéssemos ver o Pai através da pessoa de Jesus Cristo. E aqueles discípulos, eles tinham dificuldade em ver o Senhor, o Pai em Cristo. Tanto é que o próprio Felipe disse lá em João 17:9: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Aí Jesus disse para Felipe: Felipe, eu estou há tanto tempo convosco que não tendes me conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Ali, quem estava tendo aquela conversa com Felipe? Quem que era? Assim, literalmente era Jesus, mas espiritualmente era o Pai. Porque Jesus disse: olha, toda palavra que meus lábios proferirem, Pai que prescreveu. Às vezes Deus fala conosco intuitivamente, né? Como nós já tratamos alguns anos atrás aqui sobre esse tema, né? Aquela palavra que você leu muitos anos atrás, mas naquele instante Ele traz aquela revelação para você e você fala, expressando o Pai. Queridos, eu e você, nós somos boca de Deus. Boca de Deus. Não é só para os que vêm aqui e pregam, mas para aqueles que vivem perambulando pela cidade, no seu trabalho. Você é boca de Deus. E quanto mais você se santifica, não para si mesmo, mas a sua santificação é em favor dos outros, para que eles vejam em você uma vida santa. Quem vê a mim, vê o meu Pai. Então, eu sou filho, logo eu sou santo. O povo lá fora, irmãos, tem visto santidade na sua vida? Sim ou não? Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em 2 Reis 4, versículo 8 e 9. 2 Reis 4, 8 e 9. Aqui nós vamos descobrir algo interessante, irmãos. Isso aqui é maravilhoso demais. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 e 9, está escrito assim: certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este homem que passa sempre por nós
é santo homem de Deus. Está vendo aqui, irmãos? Queridos, eu e você, como filhos de Deus, temos que expressar uma santidade vívida e real, temos que nos santificar, ou seja, Ele que vai operar em nós a santificação com a nossa resposta, mas nós estamos santificando não para ver Deus o Pai, mas para que os homens, pecadores e ímpios, vejam Deus, vejam Cristo, vejam o Espírito Santo através de uma vida pura e limpa. Sem isto, não há como eles enxergarem nós. Irmãos, e o que mais? E o que vocês acham que macula a nossa santidade? O que pode macular? Uma das coisas que macula a santidade é a raiz de amargura de todo aquele que não passou pela cruz de Cristo, que não foi crucificado com Cristo. Então, se eu não crer que estou crucificado com Cristo, mas tudo que alguém fizer contra mim, vai gerar em mim uma mácula de amargura, vai ser produzido, e Paulo fala isso muito claramente, lá em Colossenses, em Efésios também, que não brote em vós nenhuma raiz de amargura, percebe, irmãos? E essa amargura vai contaminar não apenas o que a possui, mas muitos, porque é uma raiz, entende? Aí a gente sai chorando, lamentando para um, para outro, etc. Então isso é terrível, irmãos, não procede do Senhor. Nós somos cabeça ocas, cabeça de minhoca, cabeça dura. Fala, Senhor, operas em mim. Se é não mais eu, irmãos, um crucificado não tem direito nem de ficar chateado com nada. Eu creio que quem nasceu de novo é um bebê, uma criança precisa de mamadeira. Nós precisamos alimentar esses irmãos com o leite genuíno da palavra de Deus, para que seja dado a eles crescimento para a salvação da sua alma, de uma alma tratada. Imagina só, quem vai querer um Cristo que você tem, que só murmura, que só reclama, que traz desânimo? Jamais. Eu não quero caminhar com pessoas assim, não. Caminhar com aqueles que de fato passaram pela cruz, Cristo é a sua vida, e vamos juntos crescer no Senhor. Vamos ter muitos embates? Vamos ter. Pessoas vão nos criticar? Vão nos criticar. Mas pessoas vão nos ultrajar? Vai nos ultrajar. Mas lembra que Pedro fala a respeito do Senhor? Pedro fala assim, eu caminhei 3 anos e meio com ele, mas eu nunca vi um homem como ele, porque ele, quando era ultrajado, não revidava com ultraje, mas entregava aquele que pode todas as coisas. Que coisa linda, irmãos, é isso, que maravilha é isso. Por isso nós devemos buscar algo importante. Sabe o que nós devemos buscar? Abra comigo em Hebreus, capítulo 12, verso 14. Aqui, irmãos, vai mostrar que antes da santidade temos que buscar uma coisa que vem primeiro da santidade, uma vez que nós já temos a paz. Paz é Cristo, santidade é Cristo, tudo é Cristo, irmãos, Cristo é tudo, mas aqui tem algumas coisas na palavra de Deus que o Espírito coloca em primeiro lugar, né? Para que essa caminhada possa ser perfeita. Então Hebreus 12, 14 diz assim, segue a paz com todos. Segue a paz com todos. Lembra daquele cântico? Quem já ouviu aquele cântico? Não tenha sobre ti nenhum cuidado qualquer que seja, pois somente um cuidado seria muito para ti. Aí Deus diz, é meu todo o trabalho. É meu todo o trabalho, e o seu trabalho, o nosso trabalho é descansar em ti. Que trabalho é esse, irmãos? Hebreus vai dizer o seguinte, esforçai-vos para descansar. Nós somos muito agitados, irmãos. Ah, Senhor, aquieta o meu coração. Lembra do Salmo 46, versículo 10? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, o Todo-Poderoso, habitando em nós. Como que não vamos nos aquietar? O que você teme, irmãos? Já já a gente vai saber o que é o contrário do amor.
não é ódio, é outra coisa, muito interessante. Nós vamos chegar lá. Então, segui a paz com todos e a santificação. Porque se você não tiver paz com o seu irmão, com a sua irmã, não adianta querer se santificar, porque vai piorar as coisas. É igual você colocar água dentro de uma cabaça que não foi limpa. Entendeu? Quem sabe o que é cabaça aqui? Aquelas cabaças de colocar água. A pessoa cortava ali, né, limpava por dentro e lavava ela, depois enchia d'água, conservava a água fresquinha, gostosa. E depois veio a moringa. Aí esqueceram. Mas um dia o Antônio Bochain, no seu livro Importa Renascer, ele conta essa história. Diz o seguinte, que foi lá um pastor visitar o irmão lá no sítio. E é gostoso visitar os irmãos no sítio. Chegando lá, ele tomou uma água mais fresquinha. Olha, parece que veio da geladeira. Nós não temos geladeira. Naquela cabaça ali. Deixa eu ver. Olha, eu quero uma dessa para mim. Aí o cara explicou para o pastor: você corta aqui, e você limpa ela, depois você lava bem lavadinho, enche de água e você pode beber. Aí o cara chegou na casa dele, cortou e encheu de água, deixou lá para refrescar, foi tomar, estava um gosto de podre. E foi reclamar com o irmão: irmão, comigo não funcionou. Como é que você fez? Eu cortei e enchi de água. Não, irmão, você tem que cortar, tirar tudo, limpar ela, ficar pura, para que a água pura possa entrar. Agora, a água pura mesclada com a nossa sujidade, irmãos, nós vamos ficar mais apodrecidos ainda. Entende, irmãos? Então, primeira coisa, seguir a paz. Não tente querer seguir a santificação se você não tem paz com a tua mãe, com teu pai, com o seu irmão, com a sua irmã, com a sua sogra, com a sua nora. Se tiver intriga, pode parar. Fala: Senhor, me dê graça. Não peça ao Senhor graça, você já tem a graça. Vai lá e reconcilia. Eu quero ter paz com todos. Se depender de vós, tendes paz com todos. Se depender de vós. Então, segue a paz, aí depois vem, e a santificação com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque sem paz, isso vai tornar você uma pessoa azeda, amargurada, ranzinza, rabugenta, insuportável. Quem consegue caminhar com uma pessoa que é rabugenta, que é amargurada, que é murmurenta, que é reclamanta? Está louco. Até a comida reclama. Meu Deus, vai ter bife hoje? De novo? Ovo frito que eu não aguento mais comer? Gente do céu, misericórdia. É o Senhor que tem colocado as nossas mesas todos os dias. Você vai reclamar? Não, irmão. Graças te damos, Pai, por este alimento que vai encher meu estômago aqui, vai me fortalecer. Ei, queridos. Então, irmãos, deixa eu parafrasear esse texto aqui de Hebreus 12, 14. Ele quer dizer o seguinte, presta atenção: procure ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada. Dedicação. Primeiro, procure ter paz com todos e se esforce. Nós não gostamos muito dessa palavra, né? Nós gostamos que as pessoas venham até nós, mas nós darmos um passo, isso é esforço. Para ir até elas, já fica muito complicado, né? Se esforce, dedicado ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Então entende porque Jesus se santificou? Não por ele era santo, mas se não foi por ele santificou por nós, para que nós víssemos nele o Pai. Da mesma forma, nós já somos santos em Cristo. O processo de santificação tem duas coisas importantes: a formação de Cristo em nós, e para que o mundo veja em nós Deus, o Pai, que é santo. Isso é maravilhoso demais. Irmãos, guarde bem isto aqui. Não fujam, presta atenção aqui, as princesas que estão aqui hoje, é para elas, só para elas, né? Deixa eu ver se estão as três aqui. Está aqui, a Maria Luísa está aqui, a Carolina, Ana Caroline está aqui e a Ana Lara está aqui. Guarde bem isso aqui. Não fujam, minhas queridas irmãzinhas, não fujam de viver uma vida de crucificadas.
Não mais vocês, mas Cristo em vocês. Estão me compreendendo? Para vocês falar para amiguinhas de vocês que vocês estão crucificados com Cristo, que vocês morreram com Cristo, que Cristo é a vidinha de vocês. E vocês farão a diferença, porque onde quer que vocês irão passar, o mundo vai ver a luz de Cristo que habita em vocês, porque vocês nasceram para brilhar. Lembra que Jesus Cristo disse, lá em Mateus 5, versículo 16, assim também brilhem a vossa luz, a vossa luz, a nossa luz é Cristo, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Oh, que coisa maravilhosa! Cristianismo sem máscara. Então, queridos, fiquem tranquilos, eu falei para as princesinhas, mas tem cruz para muita gente, para cada um de vocês tem uma cruz. Então, não fique aí com ciúmes delas, né? Mas tem muita cruz para muita gente. Tem cruz aqui para todo mundo. Se existe alguma coisa particular em minha vida, você já parou para pensar? O que tem de particular em sua vida que é assim? Tem uma coisa que é particular tua, e que isso aqui você vai ter que enfrentar sozinho. A sepultura. Isso é particular teu, é particular meu. Entendeu? Sepultura. A sepultura, irmãos, é de cada um. É de cada um de nós aqui. Agora, você sabe aquele quarto que você vai dormir hoje? E ali é onde que você morre. Deixa eu explicar melhor. Mas morrer como quem dorme. Todas as vezes que eu vou, fazendo essa revelação aqui, não gosto de falar muito de mim mesmo, não. Todas as vezes que eu vou dormir, é como se eu morresse. Eu vou morrer. Porque quando eu vou dormir, eu não estou pensando no outro dia. Eu estou pensando que se eu, nesta noite, pode acontecer, morrer, eu vou acordar ressuscitado na casa de papai. Que lindo esse dia, que confiança. Percebe? Irmãos, olha, e a morte na nossa vida ela é iminente. Qualquer hora, você pode bater as botas. E para onde irá a tua alma, meu irmão, minha irmã? Se você não estiver preparado para encontrar com Ele. Mas morrer como quem dorme é maravilhoso demais. Se não dormir como quem morre, você não vai saber morrer como quem dorme. Deixa eu falar um pouquinho mais devagar aqui. Se não dormir como quem morre, você não vai saber morrer como quem dorme. E um detalhe aqui importante, estou me lembrando de uma coisa interessante aqui. Então, quando for dormir, irmãos, por favor, esqueça do dia de amanhã. Entrega todos os teus cuidados dessa noite ao Senhor. Faça isso, irmão. Faça isso, você vai começar a ter uma segurança maravilhosa, porque quando você está cansado, você vai dormir para descansar. Tem muita gente cansada que não consegue dormir. O cansaço é tanto que não consegue dormir, mas esse cansaço, ele é fruto de uma alma ansiosa, não vai conseguir dormir. Agora, porque está preocupado com outro dia. Você não é Deus, você não pode garantir vida para você até amanhã. Você pode morrer esta noite. E se houver amanhã? Abra lá em Mateus, capítulo 6, versículo 34. Mateus 6, verso 34. Aqui está escrito o seguinte, olha aqui o que o Senhor Jesus está dizendo sobre o dia de amanhã. Ele diz assim, portanto, Mateus 6, verso 34. Portanto, não vos inquieteis, não vos preocupeis, não fiqueis ansiosos com o dia de amanhã. Queridos, é Deus dizendo para mim e para você, não se preocupe com o dia de amanhã. O que você pode fazer amanhã?
Ele diz assim: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã Deus trará os seus cuidados. Se houver amanhã, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: se houver amanhã, não importa a dificuldade que nós vamos enfrentar, Deus vai cuidar de você e de mim, porque Ele vai trazer os seus cuidados. Você pode ficar ansioso no dia de amanhã? Sim. E qual que é a orientação bíblica? 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Basta ao dia o seu próprio mal. Vocês compreenderam? Ficou claro esse versículo aqui para os irmãos? O amanhã, se houver amanhã na nossa vida, Deus o Pai, Ele vai trazer os cuidados sobre as nossas vidas. Por isso que não temas, porque eu sou contigo. Jesus disse em Mateus 28, versículo 20: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, você lembra daquele texto que as Escrituras falam, que o Senhor Jesus disse o seguinte: olha, quando você for falar com seu pai, entra aonde? No seu quarto. E seu pai, que vem em secreto, vai te responder. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Eu quero que você seja honesto com você mesmo, irmão. Falar com seu pai em seu quarto, o que você está pensando quando você vai falar com seu pai no seu quarto? É o seu quarto na sua casa, onde seu pai vai te encontrar, ou no quarto onde seu pai está te esperando? Você vai no seu quarto para encontrar com seu pai? Ou quando você vai no seu quarto, tenha isso em mente. Quando você vai para o seu quarto falar com ele, não é que você vai se encontrar com ele, que ele vai ver ali naquele quarto. Não, ele está lá te esperando. Aí você vai falar com ele, naquele particular bem gostoso. Ah, irmãos, Ele sempre vai estar lá, te esperando. Deixa eu ler com vocês aqui, Hebreus capítulo 10, vamos ver o versículo 19. Hebreus 10, versículo 19, diz assim: olha que lindo, irmãos, que coisa maravilhosa isso aqui. Assim está escrito, Hebreus 10, verso 19: tendo, pois, irmãos, intrepidez é ousadia, intrepidez é entusiasmo. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, presença de Deus. A presença de Deus, ela não está em nós, Ele habita em nosso espírito que Ele regenerou. Então, pelo sangue de Jesus. Agora, olha o versículo 22, desse mesmo capítulo: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Irmãos, guarde bem isto: você é filho de Deus, você não nasceu da carne, nem do sangue e nem da vontade do homem. Em outras palavras, nós nunca quiséramos ser salvos. Você nunca quis ser salvo, nem eu. Mas nós somos gerados de uma nova natureza. Fomos gerados de Deus, somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Aquele texto de Tiago 1,18, é muito lindo. Lá está escrito assim: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Segundo o querer dEle, não o meu e o seu. Eu e você, nós nunca quisemos ser salvos, mas Ele quis e me fez eu querer buscá-lo. Irmãos, nós em Cristo vencemos o medo da morte. Então agora nós podemos amar plenamente. Então, o que me impede de amar não é o ódio, é o medo.
Você sabia que o contrário de amor não é ódio? Sabe que o contrário de amor é medo? Na lógica humana, amor e ódio, essa aqui é a lógica humana, mas a lógica de Deus não. Eu vou te explicar. O que impede nós amar os irmãos é o medo. Mas por quê? Porque na verdade, você só tem ódio de quem você tem medo. Vocês entenderam, irmãos? Porque você acredita piamente que aquilo que a pessoa fez pode comprometer totalmente seu projeto de vida. Então você tem medo daquela pessoa e você começa a odiá-la. Entende, irmãos? Você gostaria que aquela pessoa que você tem medo dela se comportasse dentro dos seus parâmetros, fosse uma pessoa submissa a si? Por isso que hoje em dia, no meio evangélico, os pastores querem ter as pessoas nos seus pés, metendo medo nas pessoas, constrangendo as pessoas com a própria palavra, entendeu, irmão? Para deixar sob o domínio das mãos deste homem. Isso de fato é terrível. Então você tem medo da pessoa, porque você tem medo da pessoa, você odeia toda vez que ela comporta de uma forma que você gostaria que ela não se comportasse. Ela sempre vai se comportar totalmente fora da nossa lógica, porque nós somos assim, vivemos assim e queremos que as pessoas entrem na nossa lógica, e não é assim, que nós temos muitas cabeças que pensam diferente. Por isso que é interessante, irmãos, a palavra fala lá em 1 Coríntios 2,16, que o homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas, mas ele não é discernido por ninguém. Por isso que eu disse no início, nós nos santificamos não para ver Deus, mas nos santificamos em favor dos outros, para que eles possam ver o Pai em nós, de uma forma expressa. E 1 João 4,18 diz assim, abra lá comigo, por favor, 1 João capítulo 4, versículo 18, que diz assim, um texto que nós conhecemos. Vamos ler este mais outro texto e nós vamos encerrar esse tempo de reflexão da palavra de Deus. Diz assim, no amor, 1 João 4,18, no amor não existe medo. Quem ama não tem medo. Quem tem medo não ama. Aí que entra o ódio. Mas primeiro é o medo. Nós temos ódio porque temos medo. Estão me compreendendo aqui? Então assim, no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Qual que é o perfeito amor? Deus é amor, Ele é perfeito. Então o perfeito amor está em nós, habita em nós, é o Senhor. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Agora um detalhe importante, irmãos. A semente da qual todos nós somos gerados é uma semente incorruptível. Por isso agora eu estou na busca da satisfação, mas desenvolvendo a minha completude. A minha completude. Agora, de modo que agora sou completo o tempo todo, mesmo naquilo em que eu ainda não sei, mas eu sou completo em Cristo. A palavra fala, nele estáis completos. Mas tem muitas coisas que eu não sei, mas eu estou buscando a minha completude na pessoa de Cristo. E eu já sou completo naquilo que eu conheço, mas eu estou buscando a minha maturidade, a minha perfeição em Cristo. É Ele quem nos aperfeiçoa. Por isso é que eu posso ter, e você pode ter, muitas dúvidas. Agora, deixa eu fazer um joguinho de palavras aqui. Eu e você, nós podemos ter muitas dúvidas, mas não duvida. Mas eu não duvido. Você pode ter muitas dúvidas, mas eu não duvido que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu tenho dúvidas, irmãos, mas eu não sei. Mas eu não vou duvidar. O meu coração sabe disso. Meu espírito sabe disso.
Maravilhoso isso, irmãos. Então, por isso que 2 Timóteo 1, versículo 12b, diz assim, Paulo diz, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Em Romanos 8,16 diz assim, o Espírito Santo testifica com o meu Espírito que somos filhos de Deus. Então, irmãos, graças ao Senhor, porque nós vivemos para revelar o que é bom e em todas as circunstâncias. Estou crucificado com Cristo, ainda que eu seja impedido de fazer alguma coisa, a maior glória de uma pessoa está não naquilo que eu faço, mas naquilo que eu revelo. Revelo Cristo para as pessoas. Tem que ser assim. Está me entendendo, irmãos? Por isso que Paulo, aquele texto para nós encerrarmos, 2 Coríntios 5:20, Paulo disse assim, de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos ter uma palavra de oração, encerrar esse tempo. Nosso Pai, que alegria poder mais uma vez participar do Teu banquete da palavra, essa palavra que tem nos fortalecido, tem nos sustentado, Tua palavra, Pai, que tem nos enchido de vida e revelado, Pai, toda a verdade da cruz, aquilo que Cristo é, aquilo que Cristo fez, e também, Pai, vemos expressas Tuas virtudes, as virtudes de Ti, que nos chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Pai, que tenhamos uma semana guardados em Teu nome, esteja nos protegendo, nos guiando, nos orientando, fazendo com que o nosso coração venha expressar a doçura de Cristo, a pessoa de Cristo, Pai, em nosso viver, em nosso falar, em nossos gestos, que o local onde nós vamos trabalhar, nossos lares, nossos filhos, sejam, Pai, tremendamente abençoados pelo Senhor. Cuida de nós, Pai, nessa semana, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.